Oi galera, tudo bom? Espero que todos estejam bem, se cuidando, tá bom? Enquanto isso, vamos estudar. O estudo não pode parar. Semana passada nós iniciamos mistura de soluções com reações químicas, a titulação, tá? Vamos só recapitular rapidamente a aparelhagem. Como é feita a titulação em laboratório? Nós temos alguns aparelhos, por exemplo, para iniciar nós temos aqui o suporte universal e a garra. Essa garra é onde vai ficar a bureta, tá? Então aqui é o suporte universal. Nós temos aqui o Erlenmeyer, que é uma das vidrarias que eu considero a mais bacana e a mais bonita, né, do laboratório. É pessoal, eu gosto muito do Erlenmeyer. E a bureta, certo? A bureta é a que contém a torneirinha, essa válvulazinha, tá? Abrir, fechar e o líquido vai descer. A bureta é onde vai ficar o titulante. No Erlenmeyer vai ficar o titulado. Nessa bureta aqui, quando acontece, como é que eu vou utilizar os cálculos estequiométricos para saber a concentração do meu titulado, que é o que está no Erlenmeyer? É só no momento que eu misturar esses dois reagentes, houver o ponto de viragem, que nós estudamos na aula anterior, e aí sim eu começo os cálculos estequiométricos, certo? Aqui, gente, nós temos a bureta. Geralmente a bureta utilizada é de 0 até 50. Essa daqui, 0 a 25. Ela começa em 0 e vai até 25. 0 a 25. Aí você fala, professor, por que não vai 25 até 0? É até uma questão prática para a gente, de começar do 0 até o 25. Porque quando for diminuindo, eu já sei exatamente qual o volume que eu perdi, que foi adicionado ao meu titulado, ao meu Erlenmeyer. Se fosse de 25 até 0, eu teria que fazer uma subtração. Não seria complicado, mas eu iria perder muito tempo no laboratório com isso, tá? Então, aqui eu vou saber, do meu titulante eu sempre sei a concentração e o volume. O volume eu coloco aqui, vou saber o volume certinho. E a concentração dele eu também vou saber. Do titulado eu posso até saber o volume, que é uma reação de adição, né? Eu vou estar adicionando o titulante ao titulado. Mas a concentração eu vou precisar saber fazer o cálculo estequiométrico para saber a concentração. Então, para mim começar os cálculos estequiométricos, eu preciso utilizar um reagente. Eu preciso adicionar no meu Erlenmeyer um reagente, que é a partir do momento que eu vou abrir a válvula e vou adicionar no conteúdo daqui de dentro do Erlenmeyer, aí vai mudar a cor, para me saber realmente quando eu tenho que começar os cálculos estequiométricos. E esse é um indicador ácido-base, que geralmente é a fenolftaleína. Oi galera, tudo bom? Espero que todos estejam se cuidando, tá? Espero que todos estejam em casa e estudando. Mais importante, nós não paramos, tá? Nesse vídeo que vocês acabaram de ver, foi uma exemplificação do que eu expliquei na última aula, quando eu falei de titulação, tá certo? Então, eu utilizei o recurso do laboratório para vocês entenderem melhor como é feita uma titulação, tá certo? Usei a garra, usei o suporte universal, usei a bureta, usei o Erlenmeyer, que são os componentes, tá? Que eu vou precisar, a aparelhagem que eu vou precisar. Agora a gente vai partir para a resolução de alguns exercícios, certo? Para que eu possa resolver os exercícios, eu preciso saber alguns fatores. O primeiro fator que eu preciso entender é escrever a equação química balanceada. De nada vai adiantar os meus cálculos se eu não tiver anteriormente feito o balanceamento dessa equação química. Então, vocês precisam, geralmente, as questões já dão, tá? Porém, o exame, o Enem, algumas questões não têm essa facilidade das equações químicas já estarem balanceadas.
Tá? Então, você verifica, se certifica que a reação está balanceada para ir para o próximo passo. Então, o primeiro passo é esse, tá? Primeiro passo, certificar-se de que a equação química está balanceada. Próximo, verificar a proporção estequiométrica. Se eu tenho A mais B, formando C mais D. Se aqui eu tenho 2 e aqui eu não tenho nada, esse segundo. Então, qual é a proporção aqui? Nesse caso, é 2 para 1. 2 aqui do A e 1 do B. 2 átomos de A e 1 átomo de B. Tá? Então, vejam a proporção estequiométrica. Terceiro e quarto, aplicar a fórmula da concentração mol por litro, que é a mesma que de regra de 3, certo? Que é uma relação geralmente regra de 3. Não esqueçam da fórmula da titulação. Vou colocar aqui embaixo para vocês, tá? Quantidade de matéria, número de mols, é igual a molaridade vezes o volume, tá? Que é a concentração molar vezes o volume. Então, é a quantidade de matéria, número de mols, a concentração molar e o volume. Lembrando, gente, que o volume precisa ser em litros. Não esqueçam que o volume precisa ser em litros. Então, entenderam os passos? Novamente. Primeiramente, eu preciso ler a questão, interpretar a questão, entender a questão. Depois, retirar. Geralmente, as questões já me dão a equação química, só que eu tenho que observar se essa reação química está ou não balanceada. Primeiro passo, observar se a reação química está balanceada. Segundo passo, verificar a proporção estequiométrica. Depois desse balanceamento, se é 1 para 1, se é 2 para 2, se é 2 para 1, se é 1 para 2, tá? Esse é o segundo passo. O terceiro, quarto passo é você aplicar a fórmula, que é essa daqui, e depois geralmente é uma regra de 3, ou uma multiplicação, dependendo do que ele vai pedir, tá certo? Que é esse aqui, terceiro, quarto passo, que às vezes tem, às vezes não tem. Pode não precisar dessa regra de 3, certo? Então, deu para entender esses passos? Então, vamos praticar. Eu peguei algumas questões do livro de vocês. A primeira questão, deixa eu dar uma olhadinha aqui para você. A primeira questão, a primeira questão do capítulo 6, tá? A primeira da atividade para a sala e a primeira da atividade proposta, certo? Então, utilizem um livro para poder realizar a resolução dessas atividades, caso você queira realizar sem assistir essa aula primeiro. Se você quiser certificar se você acertou, dá uma pausa aí no vídeo, tenta resolver a atividade, depois dá o play no vídeo de novo para ver se você conseguiu fazer essas questões, tá? É a proposta 1 e a para a sala 1. Então, vamos lá. Primeira questão. Essa daí é a questão para a sala. Não é a proposta. É a que a gente faz em sala. Então, a primeira questão diz o seguinte. Na titulação de 40 ml de uma solução de soda cáustica NaOH de concentração 3 mol por litro, foi utilizada uma solução de ácido sulfúrico de concentração 1,5 mol por litro, de acordo com a equação química a seguir, H2SO4 mais 2NaOH mais Na2SO4 mais 2H2O. Com base nessas informações, é correto afirmar que o volume em litros do ácido utilizado na titulação da soda cáustica é A, 0,04 litros, B, 0,06 litros, C, 0,12 litros ou D, 0,4 litros. O que vocês vão fazer? Se vocês quiserem iniciar a atividade sozinhos, para depois vocês acompanhar a resolução, dá pausa no vídeo, vai tentar resolver. Se já fez, vamos verificar se você acertou através da resolução. Primeiro passo, a gente tem que ver se a equação química está balanceada, e ela está balanceadinha, tá? Ela está balanceadinha a equação, então não preciso balanceá-la, tá? Bem aqui eu tenho quantos hidrogênios? 2 hidrogênios aqui,
2 hidrogênios aqui, são 4 hidrogênios. Então, eu tenho 2 hidrogênios aqui, 2 vezes 2, 4, balanceado. Oxigênio, nós temos 4 oxigênios aqui, mais 1, 3. Oh, mais 2, né, gente? Verdade. 2 vezes O, 2 O. Então, eu tenho 4, 6 oxigênios. Então, aqui, 2 aqui, mais 4 aqui, 6. Balanceado, tá? Sódio, 2 aqui. Na2, SO4, ó. Certo? Então, tá tudo balanceadinho, gente. Tá certo? Tá tudo balanceado. Então, vamos lá continuar a nossa resolução. Primeiro, vamos fazer a proporção dela, a relação estequiométrica. Eu tenho aqui H2SO4 mais 2NaOH, Na2SO4 mais 2H2O, tá? Mais 2H2O. Deixa eu só arrumar esse A para ficar melhor para a gente. Pronto. E aqui é um 2 embaixo do A. Certo? Então vamos lá. Qual é a proporção aqui? 1. Não tem nada aqui. Então é 1 para 2. Essa é a relação. Voltando para a questão. Eu vou ler novamente para entender. A titulação de 40 ml de uma solução de soda cáustica, NaOH, de concentração 3 mol por litro, foi utilizada uma solução de ácido sulfúrico de concentração 1,5 mol por litro. De acordo com a equação química a seguir, essa que eu acabei de fazer para vocês, a gente verificou que está balanceada. Com base nessas informações, é correto afirmar que o volume em litros do ácido utilizado na titulação da soda cáustica é quanto? Beleza, já fizemos a relação estequiométrica. Então, vamos ver aqui. Separamos Lembrando, gente, que é sempre uma reação de neutralização. O que é uma reação de neutralização? Ácido e base. Então, bem aqui é um ácido. Bem aqui é uma base. Tá? Ácido e base. Certo? Reação de neutralização. Então, vamos lá. Massa de B. Qual é a massa da minha base? A massa da base, a massa da molaridade. A concentração molar dela é 3 mol por litro. Certo? Nós temos o volume da base. Qual é o volume da base? 40 ml. Só que vejam, o volume tem que ser em litros, né? Que eu tinha falado anteriormente. Então vai ficar quanto? 0,04 litros. Certo? 0,04 litros. Então, qual é o número de mols aqui? Quantidade de matéria dele. Qual vai ser? Tá? Utiliza-se a formulazinha da titulação. Qual é a fórmula da titulação? Qual a fórmula da titulação, gente? Respondam aí. Muito bem, essa mesmo. Vamos dar uma de Dora Aventureira. Por um segundo eu pensei que eu estava em sala de aula. Então, quantidade de matéria é igual a molaridade multiplicado pelo volume. Como é que eu vou fazer aqui? Muito bem. N, né, é igual a molaridade qual é? 3. Deixa eu apagar aqui que ficou meio feinho. 3 multiplicado pelo volume em litros, que foi 0,04. Então, N, número de mols, é igual a 0,12, tá? 0,12. Guardem essa resolução, essa parte aí. Eu vou apagar aqui, tá bom? Vou apagar só esse outro lado aqui para a gente continuar. Certo? 0,12. Como a proporção aqui, gente, é 1 para 2, e eu já sei que o número de mols do hidróxido de sódio é 0,12, a questão está pedindo o quê? Com base nessas informações, é correto afirmar que o volume em litros do ácido utilizado na titulação é quanto? Eu só posso saber o volume se eu tiver
o número de mols, tá? Então, eu tenho que encontrar o Nzinho aqui, o N do ácido, certo? O que eu vou fazer? Nesse caso, uma regra de 3, pessoal. Regra de 3. Quando eu fizer essa regra de 3, o que eu vou encontrar? No final vai ser 0,12 dividido por 2. Quando é que é 0,12 dividido por 2? Dá 0, o N do ácido, número de mols do ácido, é igual a 0,06 mol, certo? Guardem essa outra parte, tá bom? Continuando aqui. Vou apagar essa outro lado da lousa. Tá ok? Continuando, ele quer saber o quê? O volume da solução do ácido. Qual é a fórmula, gente? O volume do ácido eu não sei. Deixa até um vezinho aqui. O volume do ácido eu não sei. Tá? O volume do ácido eu não sei. O número de mols do ácido, a quantidade de matéria do ácido, é igual a 0,06, que eu acabei de descobrir. E a concentração molar é quanto? A concentração molar é 1,5 mol por litros. A questão já deu de concentração 1,5 mol por litros. 1,5. Beleza? Certo. Como a minha lousa é pequena, eu vou apagar aqui essa parte esquerda, tá? Apagar aqui essa parte esquerda. Colocando na fórmula, como é que fica? Qual é a fórmula, gente? Número de mols, N, é igual a quantidade de matéria, a concentração molar, desculpa, M, multiplicado pelo volume em litros, certo? Multiplicado pelo volume em litros. Então, ele quer saber o volume do ácido, tá? Então, N vai ser 0,06 igual a 1,5 multiplicado por V. Então, vai ficar V é igual a 0,06 dividido por 1,5. Qual o valor encontrado? 0,04. O valor encontrado foi 0,04 litros. Vou apagar aqui para a gente ver se tem essa resposta lá. Tá? 0,04 litros. 0,04 litros temos sim, que é a alternativa A, 0,04 litros, tá? Vejam o que foi que a gente acabou de fazer. Nós observamos se a equação estava balanceada e provamos que a equação estava sim balanceada. Caso não estivesse balanceada, você teria que balanceá-la, tá? Observamos os fatores que estavam sendo dispostos na questão. Então, fizemos a estequiometria, a proporção, tá? Nunca esqueça que o volume tem que ser em litros. Qualquer dúvida, gente, volta um pouquinho o vídeo, caso você não tenha entendido alguma das partes, certo? Vamos continuar. Próxima questão. Vamos lá para a próxima questão, galera, tá bom? A próxima questão é do exercício proposto do livro de vocês. E ela diz o seguinte: o hidróxido de sódio, NaOH, neutraliza completamente o ácido sulfúrico, H2SO4, de acordo com a equação abaixo, 2NaOH mais H2SO4, formando Na2SO4 mais 2H2O. Reação de neutralização é sempre ácido com base, se neutralizam, né? A reação de neutralização, e sempre forma sempre forma sal e água, ele libera sal e água, tá? Forma sal e água. O volume em litros de uma solução de H2SO4, 1 mol por litro, reage com 0,5 mol de NaOH. É de quanto? Ele quer saber qual o volume do ácido, tá? Ele quer saber qual o volume do H2SO4. Sendo que a gente tem que perceber primeiro se essa equação está balanceada. Nunca esqueçam de verificar se essa equação está balanceada, tá bom? Então vamos lá, essa é a equação, tá? Essa é a equação.
Vamos ver se ela está balanceada. Eu tenho 2 sódios aqui, 2 sódios aqui. Beleza. Eu tenho 2 oxigênios, por conta desse coeficiente estequiométrico. Eu tenho 2 oxigênios aqui, mais 4 aqui. Então, 2 mais 4, 6. Do outro lado, também precisa ter 6. Então, reagente, produto. Reagente, eu tenho 6 oxigênios. Nos meus produtos, eu também preciso ter 6 oxigênios. Então, aqui eu tenho 4 oxigênios, mais 2 aqui, 6 oxigênio. Belezinha. Hidrogênio, nós temos 2 hidrogênios aqui, tá? Por conta desse 2 aqui, ó. Nós temos 2 hidrogênios aqui e nós temos mais 2 hidrogênios bem aqui, ó. 2 hidrogênios. Como aqui eu tinha 2, 2 vezes 2, 4. Então, eu tenho 4 hidrogênios aqui. 2 mais 2 aqui, 4. Então, tá tudo balanceado. Então, vamos para a nossa questão. Vamos escrever aqui a reação, gente, a equação, tá? Vou estar aqui minha mesinha. 2NaOH, 2NaOH, mais H2SO4, mais H2SO4, formando Na2SO4, mais 2H2O. Eu baixei um pouquinho aí para vocês verem que eu acho que eu estou bem nessa parte aí, certo? Proporção, vamos ver a proporção que está tendo aí. Está 2 para 1, 2 para 1. Então, nesse caso, fica fácil encontrar o número de mols do ácido, porque eu já sei o número de mols da minha base. Então, vamos voltar aqui para a questão. O número de mols da minha base é de 0,5 mol. Como é 2 para 1, eu coloco 0,5 aqui, ó. Aqui na minha base, 0,5 boto abaixo da base. Então, eu tenho que saber o número de mols do ácido. Eu tenho que saber o número de mols do ácido. Tá meio ruim essa caneta, mas tá não. Tá dando certo. Número de mols do ácido, não sei. Por isso que eu disse lá no início, a gente faz que tem momentos que a gente precisa fazer regra de 3. Então, número de mols do ácido vai ser igual a 0,5 dividido por 2. Então, aqui vai ser 0,25 mols de ácido, tá? Então, eu já sei que são 0,25, vou apagar tudo aqui, tá? 0,25 mols de ácido. Então, N ácido é igual a 0,25, certo? Então, vamos continuar. Ele quer saber o volume do ácido. Ele quer saber o volume do ácido. Qual a fórmula que eu vou utilizar para encontrar o volume do ácido? Número de mols. Aí. N ácido é igual a M ácido vezes V em litro do ácido. Tá? Número de mols é igual a concentração molar multiplicado pelo volume em litros desse ácido. Certo? Continuando aqui. Vai ficar. Número de mols do ácido é quanto? Eu acabei de encontrar 0,25. A molaridade dele, a concentração molar é quanto? Cadê? 1 mol por litro. Tá? H2SO4, 1 mol por litro é igual a 1 vezes o V. Então, V vai ser igual a 0,25 dividido para 1, que dá 0,25 litros. Tá certo? Vamos apagar aqui para ver se existe essa resposta na questão. Tá? A resposta aí deu 0,25 litros.
Colocando aqui, tem 0,25, tem 0,25. Alternativa A também, coincidentemente com a anterior, tá? Então, gente, caso vocês tenham alguma dúvida, volta um pouquinho o vídeo, tá? Verifiquem se sua resposta, caso você tenha feito, bateu, se você utilizou de outro modo para fazer, que deu no mesmo sentido, óbvio, falando sobre titulação, se deu a mesma resposta, tá? Então, qualquer dúvida, pode perguntar para mim e até a próxima aula. Valeu!